Olá, gente, bom dia. Estou aqui novamente para trazer mais um trechinho de leitura do Freud. Num intervalinho que eu estou tendo aqui no consultório, mais uma vez vim retomar alguns textos que foram fundamentais na escrita, no trabalho da minha dissertação de mestrado, que está aqui nesse livro, né, que trata sobre a interlocução da psicanálise com a educação, que está aqui, né? Psicanálise e educação, da sustentação do enigma à construção do saber. E um outro texto, né, nessa mesma linha, que foi fundamental na minha dissertação, é um texto de 1913, chamado O Interesse da Psicanálise. Nesse texto, o Freud vai falar sobre o interesse psicológico da psicanálise, e numa segunda parte, ele fala sobre o interesse da psicanálise às ciências não psicológicas. E o último ponto desse texto, ele aborda sobre o interesse para a pedagogia, ou para a educação, né? E a gente vai trabalhar muito esse trecho quando se fala dessa relação da psicanálise com a educação. Eu vou fazer essa leitura aqui. O interesse para a pedagogia. O grande interesse da pedagogia pela psicanálise se baseia numa afirmação que se tornou evidente. Pode ser educador somente quem é capaz de desenvolver empatia pela alma infantil. E nós, adultos, não compreendemos as crianças, pois não mais compreendemos nossa própria infância. Nossa amnésia da infância prova o quanto nos distanciamos dela. A psicanálise revelou os desejos, pensamentos, processos de desenvolvimento da criança. Todos os esforços anteriores eram incompletos e errôneos, porque deixavam completamente de lado o importantíssimo fator da sexualidade em suas manifestações físicas e psíquicas. O incrédulo espanto com que são recebidas as mais seguras constatações da psicanálise a respeito da infância, sobre o complexo de Édipo, o erotismo anal, a curiosidade sexual, fornece uma medida da distância que separa nossa vida psíquica, nossos valores, até nossos processos mentais, daqueles da criança normal, inclusive. Quando os educadores tiverem se familiarizado com os resultados da psicanálise, acharão mais fácil admitir certas fases do desenvolvimento infantil e, entre outras coisas, não correrão o perigo de superestimar moções pulsionais. Aqui tem uma questão com a tradução, vou reler. Quando os educadores tiverem se familiarizado com os resultados da psicanálise, acharão mais fácil admitir certas fases do desenvolvimento infantil e, entre outras coisas, não correrão o perigo de superestimar moções pulsionais socialmente inúteis ou perversas que surgirem nas crianças. Pelo contrário, eles se absterão da tentativa de suprimir violentamente essas moções, ao saber que tais esforços frequentemente produzem efeitos não menos indesejáveis do que a indulgência com o mau comportamento infantil, tão temida na educação. A veemente supressão externa das pulsões fortes jamais obtém que elas sejam extintas ou dominadas, apenas promove um recalque que estabelece a tendência para um futuro adoecimento neurótico. Com frequência, a psicanálise teve ocasião de observar como o inoportuno e irrefletido rigor da educação influi na geração da doença nervosa, ou com que perdas na capacidade de realização e de fruição é adquirida a normalidade solicitada. Mas ela também ensina que preciosas contribuições para a formação do caráter podem fornecer essas pulsões associais e perversas da criança, quando não sucumbem ao recalque, e mediante o processo designado como recalque, são desviados de suas metas originais para outras mais valiosas.
Nossas maiores virtudes surgiram como formações reativas e sublimações no solo das piores inclinações. A educação deveria previdentemente guardar-se de não soterrar esses ricos mananciais de energia e limitar-se a fornecer os processos pelos quais essas forças são guiadas para bons caminhos. Aquilo que podemos esperar de uma profilaxia individual das neuroses depende de uma educação psicanaliticamente esclarecida. Minha tarefa, nesse ensaio, não poderia ser apresentar a um público interessado na ciência o teor e o alcance da psicanálise, seus pressupostos, problemas e resultados. Meu objetivo se cumpriu se agora estiver claro como ela pode interessar a muitos âmbitos do conhecimento e que extensos laços começa a estabelecer entre eles. Então, esse texto está aqui no volume 11 dessa coleção da Companhia das Letras, e ele é um texto de 1913 chamado O Interesse da Psicanálise. É isso, fica a dica de leitura.